Meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vira. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Eu louvo e bendigo o nome do Senhor por tantos testemunhos, muitas pessoas tocadas. As pessoas não dizem em que parte foi tocada, mas muitas pessoas agradecendo pela novena, as mãos ensanguentadas que eu trouxe nesse canal, não é? E uma pessoa dando testemunho, não diz do que, mas que foi tocada profundamente no primeiro dia do cerco de Jericó. O segundo dia já está aí, não são todos os dias que são postados, não é? Demora de um para o outro, mas em breve vamos trazer a terceira volta do cerco de Jericó, o terceiro dia, a queda das muralhas. Muito bem, meu querido Senhor, minha querida irmã, quando nós olhamos para a estrutura que hoje há, pela formação, pela escolha e pelo enraizamento que o próprio Deus em pessoa fez, quando nós olhamos para Isaías, capítulo 22, a partir do versículo 20, nós vamos entender por que Deus quis que fosse assim. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia para mais esse estudo bíblico nas Sagradas Escrituras sobre a fé, sobre a doutrina, sobre aquilo que é verdade que nós vivemos em nossas vidas para podermos alcançar a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Preste atenção. Isaías 22, a partir do versículo 20. Naquele dia chamarei meu servo, ele é assim, filho de Osias. Eu revestirei com a tua túnica e cingirei com o teu cinto. Eu lhes transferirei os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Presta atenção. Veja os termos que aparecem dessa profecia. Deus está falando que escolheu ele assim, como seu servo. Veja que aparece o termo chamado, aparece o termo servo. Esse chamado é a ordem do Senhor. Já trouxe no outro vídeo falando sobre essa ordem. Veja, servo, eu revestirei com a túnica sacerdotal. Veja, quando nós olhamos, meu querido Senhor, minha querida Senhora, para essa profecia do chamado, da vocação dele é assim, nós vamos entender que essa profecia ela é cumprida em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Especificamente nos versos 18 e 19, quando Jesus escolhe Pedro, quando reveste Pedro. Essa profecia aqui de Isaías, ela se cumpre em Pedro. Nós estamos trazendo as passagens do veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, que elas são realizadas no Novo Testamento. Nós estamos trazendo passagens do Antigo Testamento, repito, que são cumpridas, que são profecias a serem realizadas no Novo Testamento. É o que nós deparamos com essa profecia de Isaías capítulo 22. Então, veja, versículo 21, eu revestirei com a tua túnica, aqui está. Quem é que usa a túnica, senão o sacerdote, senão o padre? Não há outro que use uma túnica. Veja, aqui Deus disse, eu colocarei em ti a gravata. Não diz a gravata, aqui diz eu colocarei a túnica. Preste atenção. Mais uma vez verás a diferença entre justo e ímpio, entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Eu diria, outra vez verás a diferença entre católico e protestante, entre cristão e anticristãos, os anticristos. É fácil distinguir. É fácil olhar para as Sagradas Escrituras, não precisa nem sabedoria para entender, para ler isso e entender que a túnica já refere-se à própria Igreja Católica. Não é? Os seus servos são revestidos de túnicas. As heresias de gravatas e paletores. Continua a Sagrada Escritura. Eu revestirei com a tua túnica. Olha onde vem agora a estola. Ó. E o cingirei com a estola. E lhes transferirei os teus poderes. Aqui está. Veja só. O que foi que Jesus disse a Pedro? Olha o poder que Jesus deu à igreja.
ao Papa, a infabilidade papal. Presta atenção. No versículo 19 de Mateus 16, o que é que Jesus diz? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha o poder agora, ó. Tudo que tu ligar aqui na terra será ligado no céu. Olha o poder. Olha o poder que Jesus dá à sua igreja de perdoar pecados. Olha só. João, capítulo 20, versículo do 21 ao 23. Outra vez apareceu entre eles e disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha só. João 20, 21 a 23. Aí está. Soprou sobre eles dizendo: receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoaram os pecados serão perdoados. Aí o sacramento da confissão. Porque, Simão, se um padre perdoar os nossos pecados, um bispo ou o papa, através do sacramento da confissão, nós estamos perdoados. Através do sacramento da reconciliação, ou seja, da confissão. Se não perdoar, não estaremos perdoados. Veja que Jesus disse: aqueles que vocês perdoar serão perdoados, aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Aí está, mas outra vez verás a diferença. É só ir lá, analisar cuidadosamente as Sagradas Escrituras e você vai entender que Deus quis que fosse assim. Não é os homens, não é as seitas que tem que dizer o que Deus tem que fazer, não, como eles vivem dizendo. Deus é escravo deles. Pelo menos o Deus deles. Aqui em minúsculo. Veja, lhes transferirei, lhes darei o poder. Veja, Pedro, tudo o que tu ligar na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligar na terra será desligado no céu. Veja agora, dando o poder. É meu servo, revestirei com a túnica, com a estola sagrada. Esse cinto aqui é a estola. Túnica e estola, quem usa? O padre. O papa, os bispos. Meu querido Simão, é fácil distinguir. Olhar essas prefigurações do que viria na nova e eterna aliança, que é a religião cristã, fundada por Cristo. Não é? Aqui, quando eu era sectariano, não precisou falso profeta de pastor nenhum dizer as Escrituras não, porque eu entendi as Escrituras e ninguém poderia mudar. E é por isso que hoje, por isso que voltei para a Igreja de Cristo. Por quê? Porque não foi pastor nenhum que fez minha cabeça não com mentiras não. Eu fui para o protestantismo. Fui por causa da minha esposa, fui para lá, andei, mas entendendo que existe um pão vivo, uma carne viva, um sangue vivo. Existe uma igreja verdadeira. A Sagrada Escritura concretiza isso, prova isso. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e de Judá. Pacata, ele será um pai. Aí vem o termo Papa. Pai. Essa profecia é cumprida em Pedro. Aí, irmão, mas eu não encontro o termo pai lá no capítulo 16, versículo 13 a 19 de Mateus. Meu querido irmão, quando o Senhor diz: eu lhes darei o poder, e esse poder de ligar na terra, está ligado no céu, a Pedro. E no capítulo 21 de João, a partir do versículo 15, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, ele ali já está colocado como um pai da igreja. Assim como Abraão era o pai do povo veterotestamentário, do povo de Deus, Abraão, Pedro, na nova aliança, é o novo Abraão, o pai agora da nova humanidade, da nova Israel. Porque Papa quer dizer isso, pai. Papa quer dizer papai, pai. Aqui está o papado de Pedro. Aqui está o pai da igreja aqui na terra. O representante de Cristo aqui na terra. Olha só. Ele será um pai, veja, para todos os habitantes. O que é habitantes? Pessoas. Essa profecia é cumprida em Pedro, amado. Aqui é de onde doutrinalmente sai o termo Papa, pai da igreja. Pedro é pai da igreja, seus sucessores, pai da igreja. Papa Francisco, pai da igreja. Você está compreendendo, amado? Quão rico é a interpretação das Sagradas Escrituras? Quão rico é fazer uma apologética bíblica com o padre Luiz Touro, com o padre Wander de Jesus Maia, com tantos outros padres apologistas, estudar os apologistas,
não é da nossa fé. Quer estudar algo maravilhoso? Estuda a obra eclesiástica de Santo Eusébio. Leia a obra eclesiástica e você vai ver quão rico é. Olha o versículo 22, ó. Porém sobre seus ombros a chave de Davi. Opa! A chave da casa de Davi está com quem agora? Com Pedro. O que Jesus disse? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Essas chaves ligam na terra, aí está ligado no céu. Essa chave desliga na terra, excomunhão, certamente, está desligado, apostasia, está ligado no céu. Fora da igreja, está fora do céu. Veja, as chaves da casa de Davi. Veja, Cristo é descendente de Davi, da raiz de Davi, da qual era José, da qual era a própria Imaculada. Aqui está, olha aí, versículo 22. Porém sobre os seus ombros as chaves da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fecha. Se ele fechar, ninguém abre. Pacata, tudo o que tu ligar na terra, está ligado no céu. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligar na terra, está ligado no céu. Tudo que tu desligar na terra, está ligado no céu. Aqui diz, ó, ele tem as chaves. Se ele fechar, ninguém abre. Se ele abrir, ninguém fecha. E tem gente que diz que a igreja não salva. Jesus quis que fosse assim, amado. Se a igreja não tem salvação, como afirma as heresias sem conhecimento bíblico, isso é deturpação. Nós aqui, nós compreendemos à luz da doutrina do santo magistério o que é perfeito, o que é leal, o que é verdadeiro. Não existe duas interpretações da Bíblia. Só existe uma. É a interpretação que é verdadeira, dada pelos apóstolos. E essa interpretação ela veio dos apóstolos para os bispos para os padres, para nós. Especificamente para os sucessores de Pedro. Vem passando até chegar a nós hoje. Quão maravilha, quão rico é. Você vai para a igreja católica e você está vendo o ensinamento dos apóstolos. Paulo disse na noite que o Senhor foi traído tomando pão, depois de ter dado graças, partiu Deus discípulos dizendo, tomai e comer, isto é o meu corpo, que é a igreja que diz que é corpo, que não é símbolo, que não é representação, é a igreja católica. Claro que para que o milagre da transubstanciação aconteça, tem que ter ligação ao sucessor de Pedro. Não basta dizer sou católico. Pode ser católico sede vacantista, onde o milagre da transubstanciação e os sacramentos nenhum são válidos. Mas preste atenção. As chaves de Davi foi dada pelo próprio Jesus a Pedro. Veja que aparece no plural, né? As chaves. São chaves. Não é a chave, é as chaves. Porque essas chaves vêm passando. Até hoje, 267 chaves. Louvado seja Deus por isso, amado. Preste atenção no desenho da Sagrada Escritura. Se ele abrir, ninguém fecha. Ele tem as chaves, o Papa tem as chaves. Se ele abrir, ninguém fecha, ninguém pode fechar. Então, quando o Papa faz algo, são as pessoas, né, que se acham dono da igreja. Esse Papa está errado, esse Papa está isso, esse Papa está aquilo. Não é? São as pessoas que não têm Jesus. São as pessoas que não têm pudor e nem temor ao Senhor. As chaves não foi dadas a eles, não. É esses que perseguem o Papa. As chaves foi dadas ao Papa. De Pedro até ele, Francisco. Olha o 23. Eu fixarei como um prego no lugar firme. É rocha. O Papa está como um lugar firme dentro da casa do Senhor, como pai dos cristãos. Por isso Papa, chamamos de Papa. Pai, é o nosso Pai aqui na terra. Representante de Deus, da igreja do Senhor. Foi Ele que quis que fosse assim. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. De Pedro aos seus sucessores. Ele será um trono de honra para a casa de seu Pai. Aqui está. Quem é o Pai? Deus. Ele será um trono. Por isso, o Papa fica lá, no centro da igreja. Que o centro da igreja é lá no Vaticano. Como um trono. Como um prego firme. É rocha. Jesus disse que ouve minhas palavras e as põe em prática, semelhante ao homem que construiu sua casa na rocha. Por isso Jesus, falando de rocha como prego firme, tu és Pedro, Kéfas,
que quer dizer pedra, rocha, da qual eu construirei a minha igreja, no versículo 16, no versículo 18 de Mateus 16. Então, a igreja nasce fundada sobre os apóstolos, como diz Efésios capítulo 2, verso 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui está. Muitas pessoas dizem que Jesus disse sobre esta pedra, dizendo sobre ele, sobre esta pedra. A Bíblia não narra Jesus como pedra. Quando a Bíblia fala apenas o termo pedra, quando a Bíblia fala em Jesus pedra, ela dá um sobrenome a essa pedra: angular, rejeitada pelos construtores, pedra do ângulo. Então, certamente, Jesus usa apenas o termo pedra. Kéfas, que está lá em João 1,41, quer dizer, quando ele encontra Pedro, diz: de hoje em diante teu nome será Kéfas, em aramaico significa, era o dialeto que Cristo falava, aramaico. Então, Kéfas, pedra, rocha, rocha firme, pedra firme. Porque a angular é Cristo, aqui está em cima. Aqui tem o fundamento dos apóstolos. Veja o termo: estáis edificados no fundamento dos apóstolos. Na igreja apostólica que veio dos apóstolos, sempre católica. Sempre católica. Então, amados, quando nós nos deparamos com um texto rico como esse, nós vamos entender que ela é cumprida. Essa profecia ela é cumprida em Pedro. Em Pedro, seus sucessores. Amém? Louvado seja Deus por isso, por esta graça grandiosa e inefável. Então, amados, nós precisamos estudar cuidadosamente as Sagradas Escrituras para que nós não venhamos ler alguma passagem veterotestamentária e cair naquela laba das heresias, nas mentiras das heresias. Então, eu estou trazendo, vários textos do Antigo Testamento que foram profecias cumpridas no Novo Testamento, na Nova e Eterna Aliança. Amém? Deus abençoe, se inscreva nesse canal, não esqueça de dar um joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.